Meu amigo, a bomba estava armada. Edinaldo fez o anúncio aí do Ancelotti na segunda. Terça-feira, o Ancelotti confirmou a sua vinda para o Brasil, mas logo em seguida, Edinaldo foi afastado da presidência da seleção brasileira. E agora a CBF está sem presidente, mas todo mundo já está se articulando porque dia 25 vai ter a nova eleição da CBF para escolher o novo presidente. Já tem candidatos. O fato é que dia 26, um dia depois, chega o homem vai vir para convocar a seleção. Mas eu vou trazer para vocês aqui os bastidores de tudo que está rolando e vou trazer também aí a repercussão com alguns presidentes de clube sobre todo esse imbróglio aí da CBF. E eu vou trazer no final também os comentários do treinador do Flamengo, Felipe Luiz, sobre o Ancelotti e o xodozinho aí do Ancelotti, que é o Casimiro. Então vamos lá, aproveita, se inscreva no canal, deixa esse like, que eu tô trazendo cada vez mais conteúdo bacana para vocês. Situação de momento agora, né? Sexta-feira à tarde, a gente precisa situar porque tudo gira muito rápido, situação de momento na CBF. O presidente Edinaldo segue afastado por uma decisão do TJ do Rio, recorre ao STF para tentar voltar ao cargo, ainda não tem prazo para essa definição, para essa resposta. Então quem está no comando é o interventor nomeado pela Justiça do Rio, Fernando Sarney. Trabalho correndo, tudo muito rápido na CBF. A Justiça ordenou que Fernando Sarney convocasse o quanto antes, o mais breve possível, eleições. E elas acabaram de ser convocadas, eleições na CBF, marcadas para 25 de maio. É isso aí, anota aí no calendário, 25 de maio, um domingo, e é isso mesmo que você está pensando, véspera da chegada, da apresentação, da convocação do novo treinador Carlo Ancelotti. 24 e 25 termina na Liga, lá na Espanha. Dia 26, Ancelotti chega para ser apresentado e convocar a seleção de ouro na data FIFA de junho. Pouquinho antes disso, no domingo, dia 25, eleições na CBF. Vamos traçar aqui para vocês um panorama dessas eleições. No momento, um grupo de 19 federações soltou um manifesto na noite de quinta-feira ainda, dizendo buscar uma candidatura única. Surgiu, então, um primeiro nome, Samir Chaude, filho do histórico Zeca Chaude, presidente há mais de 40 anos da Federação de Roraima. Samir é o presidente eleito de lá, ainda não está no poder, vai tomar posse em 2027. É isso mesmo, não se confunde não. Foi eleito em 25 para tomar posse só em 2027, para garantir o poder se mantendo ali da família. Ele surgiu como um nome, porém, algumas pessoas não gostaram, acharam uma ideia de alguém que não tem tanta experiência, num cenário de pouca representatividade como o Roraima, começaram a ser levantados muitos debates. Gente dentro do grupo não querendo, gente do grupo sugerindo outro nome, esse grupo ainda não tem uma unidade de nome. Paralelamente a isso, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, que não assinou esse manifesto, estuda lançar sua candidatura. Tem com eles um grupo considerável de clubes das séries A e B, dos blocos de Libra e de Liga Forte União. É com isso que ele se baseia, e algumas das federações que não assinaram esse manifesto, e até a federação que assinou o manifesto, mas ainda está um pouco em dúvida sobre essa definição de Samir Chaude. Então é isso. Carleto, Ancelotti chega dia 26, dia 25 tem eleição, o grupo de 19 federações quer lançar Samir Chaude, Reinaldo Carneiro Bastos da Federação Paulista também quer lançar sua candidatura. A qualquer momento a gente volta com mais atualizações, mas esse é o cenário de momento. Edinaldo segue afastado por decisão da Justiça do Rio, Fernando Sarney, o interventor, comanda o processo eleitoral da CBF até aqui. Se você fosse o Ancelotti, aceitaria chegar no domingo para dirigir, para fazer a primeira convocação sem presidente, tendo uma votação, uma eleição que a gente não sabe se vai permanecer quem foi eleito, se o presidente que contratou ele vai voltar ao poder? Você estando na Itália, fosse o Ancelotti, o que você pensaria dessa situação? Eu acho que é muito desconfortável. É muito desconfortável porque se cria vínculos com instituições, mas também com pessoas. Eu sei que acredito muito que o Ancelotti está aqui e vem para o Brasil pela camisa amarela, pela seleção, pela história, por ter a possibilidade de treinar a seleção pentacampeã mundial numa Copa do Mundo, por figuras que já trabalharam com ele, né, como Kaká, como Ronaldo, como Falcão, como outros grandes artistas da bola do futebol brasileiro, que acredito que passam essa credibilidade, mas acho que é desconfortável. É muito desconfortável, né, saber que está vindo num ambiente de extrema instabilidade. Eu torço que ele fique. Eu, como amante do futebol, como torcedor da seleção brasileira, peço que o Ancelotti espere, assuma a seleção e que, além de que ele possa assumir a seleção, quem for assumir a CBF, né, seja do nível para poder lidar com uma figura como o Ancelotti. Futebol brasileiro tem jeito, Ancelotti. Não se impacte aí por essa questão
momentânea ruim, mas tem muita gente boa aqui no Brasil, muitos gestores competentes, muita gente que quer fazer o futebol de forma qualificada e faz, né? Não é à toa que os clubes brasileiros superam bastante aí na América como um todo, e que tenha paciência, que eu espero que tudo vai dar certo e que você possa servir a nossa seleção. Cada momento tem uma troca de comando, já causa prejuízos enormes, né, à instituição. No caso da CBF, há um ano de uma Copa do Mundo, acabou de contratar, ou tinha acabado de contratar um treinador europeu. Eu me pergunto o que ele não está pensando nesse momento, né? Que tipo de segurança um profissional desse nível tem de saber que acabou de ser contratado para assumir a seleção de futebol mais importante do mundo, e que o presidente que o contratou e que havia sido eleito há pouquíssimo tempo atrás acaba de sair por uma decisão judicial. Imagine que ele nesse momento não sabe com quem ele vai trabalhar. Eu acho que os clubes têm que se unir pelo futebol brasileiro. Assim. Acho que os clubes têm que estar juntos. E a seleção está tentando se reestruturar. Já tinha tido uma troca de técnicos, né? Técnico interino, técnico definitivo que saiu. Não passa por um bom momento das eliminatórias. É triste, assim. Acho que a gente conseguiu se organizar em tantas coisas e na entidade máxima do futebol a gente ter essa insegurança e tentar encontrar caminhos que sejam bons para o futebol brasileiro. Acho que é o pior momento da história da CBF? Não sei. Acho que a CBF tem outros momentos e outras histórias no passado distante e recente, complicadas, enfim. Mas vejo como um dos piores momentos da seleção brasileira. Você olhar para o horizonte de daqui a 13 meses, não saber quem vai estar lá comandando a seleção. A gente não sabe o futuro da seleção, do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. Mais um momento triste, né? Não é o primeiro. E a gente vê com muita perplexidade isso, porque a partir de uma decisão judicial se desencadeia todo um processo acelerado, sem nenhuma condição de debate, sem nenhuma condição de realmente poder se construir algo sólido para o futuro da CBF, num momento importante também dentro de campo, onde há uma troca de comando técnico, e tudo isso mostra, vamos dizer assim, um momento difícil que o futebol brasileiro está passando, e há que ter uma capacidade muito grande dos clubes. Eu falo pelos clubes porque é um ambiente que a gente hoje vive mais, de se reorganizar, né? E de pensar como que vai conseguir ser protagonista num processo desse, onde tu marca uma eleição para 4 dias, uma eleição para um domingo, onde vamos ter rodada do Campeonato Brasileiro, né? É algo surreal, muito triste isso que está acontecendo, e que a gente possa tentar, naquilo que for possível, nesses 4 dias aí, achar alternativas, não só para satisfazer um regulamento, um estatuto, mas para pensar no futebol brasileiro. Eu acho que isso deveria ser pensado por quem está hoje no comando, por quem esteve e por quem quer estar. Primeiro, dar as boas-vindas para ele. Já jogamos contra, né? Quando eu era jogador, bastante vezes contra ele. Nos ganhou até uma final da Champions, então é um cara que vem com o respaldo todo para tomar as decisões que ele tenha que tomar e que queira tomar. Não podemos nos enganar. O melhor futebol está lá. Os melhores jogadores estão lá, as melhores competições estão lá, os melhores treinadores estão lá. Essa é a verdade. E nós temos muito que aprender do futebol europeu. Então, muito bem que ele venha para cá e viva o futebol brasileiro, que não é fácil para ninguém, né? Então, que ele possa nos ensinar, que nós possa dar a sua experiência, que ele possa vencer e que ele possa trilhar um caminho de vitórias aí na nossa seleção, que está num momento muito conturbado, né, politicamente. Então, precisamos de uma estabilidade, precisamos de alguém que tenha esse carisma e que seja bem-vindo, seja bem recebido por todos nós que
sem dúvida precisamos muito de ajuda para continuar evoluindo e melhorando como um futebol em geral. Já teve algum contato, Casemiro? Porque é inevitável que as pessoas, você está jogando bem e tem esse contato com esse... Sim, já tive um diálogo com ele, sim. É um cara que, mesmo antes, quando já estava no Real Madrid, me lembro que um dia que ele foi jogar contra o Barcelona, e nós jogamos contra o Barcelona com o Manchester, e ele foi jogar contra o Manchester, contra o Barcelona. Quando eu estava aqui no Manchester, ele me ligou para saber qual foi a nossa estratégia, o que ele pensava, o que ele podia fazer. Ele já tinha me ligado. Então, já tive contato com ele, sim. E sem dúvida, até mesmo pela seleção. Mas antes também eu já mantinha contato com ele, com o filho dele, que já tinha um carinho imenso. Então, sem dúvida, vai ser muito bom para a seleção, independente se ganha ou se perde, mas sim com a grandeza dessa pessoa. E você sempre tinha isso na sua mente, de voltar para a seleção, da Copa do Mundo? É difícil falar em voltar para a seleção, principalmente é inevitável quando você fala de uma grandeza de um treinador desse, você não está mais perto de ganhar. Claro que, volto a falar, não é certo que o Brasil vai ganhar agora. O Real Madrid tem os melhores jogadores, o melhor treinador, um dos melhores treinadores do mundo e não ganhou. O City tem os melhores jogadores, o melhor treinador e não ganhou este ano a Premier League. Então, assim, é inevitável você falar que você vai estar mais perto de ganhar. Mas quando você tem um treinador dessa grandeza e ele vai para a seleção brasileira, claro que você te apetece, claro que você tem vontade de voltar para a seleção brasileira. E com ele chegando, você ficou bem mais perto. Bom, a gente deixa assim. Obrigado, Casemiro. Obrigado, viu? Boa sorte, tá? Valeu, obrigado.